Um feliz ano novo para todos, né? Nossa primeira reunião do ano de 2021. Nosso coração está alegre. Hoje de manhã eu acordei cedo e perdi o sono de ansiedade de estar com os irmãos. Isso é algo que nosso coração não consegue entender. Estar longe, estar separado, não ver os irmãos, é algo que nosso coração não aceita de jeito nenhum, né? Nós queremos estar juntos, faz parte. O ser humano naturalmente social. Então esse negócio de distanciamento, de ficar todo mundo, cada um fechado na sua casa. Mas você pode se comunicar à distância com o seu irmão. Isso não é a mesma coisa. Se olhar numa tela e ver o irmão na tela, e ele está te vendo na tela, não é a mesma coisa que você está junto, não é a mesma coisa que você está tocando nele, está conversando, está trocando ideia, né? Fica muito estranho, é muito complicado essa questão do distanciamento. Então que Deus possa abreviar esses tempos, que realmente logo a gente volte, né, a poder nos reunir com liberdade, que logo a gente deixe de lado todos esses protocolos aí malucos que nem o governo, nem os governantes sabem o que fazer, né? Na realidade nem eles mesmos sabem como agir, mas que logo a gente tenha essa liberdade de voltar aos cultos normais, como era, né, antes de 2020, né? Dezembro de 2020 estava uma maravilha, né? Que saudade! Esses dias eu falei sobre isso na pregação, né? Falando sobre o povo judeu quando estava lá no Egito, né? Hoje a gente entende um pouquinho daquilo que passava no coração dos judeus, dos israelitas lá no Egito. No Egito, não, perdão, lá na Babilônia, né? 70 anos de cativeiro na Babilônia, e ele lá sofrendo o distanciamento da terra deles, dos parentes que ficaram em Jerusalém, que permaneceram lá na Judéia, né? Já pensou que coisa terrível? Deve ser algo muito, muito complicado devido que eles passaram, né? Não ter o tempo para poder adorar a Deus, não poder reunir para fazer o sacrifício. Uma coisa até que veio na minha mente quando eu estava preparando lá, era costume, né? Era a regra, né? do tempo, uma vez por ano, fazer o sacrifício do pecado nacional. Agora vocês imaginam eu lá na Babilônia, 70 anos sem fazer o sacrifício do pecado nacional. Então eles não tinham certeza se o pecado deles, do dia a dia, estava sendo perdoado por Deus. Isso deve ter criado uma ansiedade, uma tristeza, um abatimento no coração deles terrível, né? Nós aqui com um pouquinho, um ano de luta já está difícil, você imagina 70 anos, né? Não é brincadeira, né? Mas glória a Deus que nós estamos aqui, né? O Espírito Santo está trabalhando a favor da igreja, movendo aquilo que é necessário. Então, glória a Deus por isso. Amém? Vamos ficar de pé. Vou pedir para o pastor Dorival puxar uma oração para nós de agradecimento a Deus. Amém? Puxa uma oração de agradecimento a Deus. Se quiser vir aqui, pode vir. Todos, amém? Bom é estarmos aqui no átrio do Senhor, amém? Porque a certeza Ele nos deu de que está conosco neste lugar. Então, ore ao Senhor. Glorificamos a Ti, ó Deus, nos achegamos aos Teus pés neste momento de iniciarmos este culto ao Senhor.
na plena certeza, ó Deus, de que estás neste lugar. E nosso coração sente isso, ó Deus, ao chegarmos, ao estarmos com outros que anseiam também por estar na tua presença, porque este lugar é dedicado a ti, é um lugar santo, ó Senhor. Por isso, ó Deus amado, ó Senhor, receba a tua igreja, receba o teu povo, cada um como se achegou neste lugar, porque o Senhor sonda os corações e sabe exatamente a medida da necessidade de cada um. Por isso, ó Deus, sabemos que a sua mão já está estendida, os seus ouvidos estão atentos, ó Pai, os seus olhares estão voltados a este lugar, Senhor, contemplando cada alma que se achega com aquilo que preparou para entregar como culto diante do Senhor. Como um todo, ó Deus, a tua igreja, uma parcela dela está reunida aqui neste lugar. Em outros lugares, ó Deus, outros também neste mesmo sentimento. E sabemos que a mesma bênção que o Senhor estenderá sobre o seu povo neste lugar, também nossos irmãos em todo este país, em todo o mundo neste momento, onde estiver alguém invocando o seu nome, certamente receberá as mesmas bênçãos, ó Senhor, conforme a necessidade de cada um. Abençoa aquele que vai falar, aquele que vai ouvir cada ato deste culto, os louvores entregues a ti, ó Deus, e certamente o Senhor fará conforme apraz o seu coração, liberando a tua bênção, a sua palavra de vitória nesta manhã a cada um, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. É motivo de grande alegria um fato de nós, durante todo esse ano, enfrentamos tudo que passou e não houve nenhuma perda na igreja. Todos que foram contaminados por esse vírus superaram ele. Isso é tremendo, isso é bênção do Senhor. Amém? Então nós vamos iniciar lendo o Salmo de número 1. Já que estamos no primeiro culto desse ano, vamos ler o Salmo de número 1. Abra aí. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, entregando a Deus esse culto e nossos louvores. Senhor, recebe os nossos louvores como aroma suave diante do Senhor. Recebe a nossa adoração, porque só o Senhor é digno. Obrigado, Pai, por esse momento precioso na sua casa. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Saudade de estar na casa do Pai, amém? Então eu quero te convidar a aplaudir ao Senhor, porque nós vamos bendizer. Aleluia.
Mas buscar primeiro o meu reino e a sua justiça, e eu vou cuidar de tudo mais. Todo mundo no começo do ano, acredito que a maioria das pessoas gostam de estabelecer metas, gostam de colocar sonhos diante do Senhor. Mas eu quero te convidar agora a levantar sua mão aí e começa a pensar. Quais são os seus planos para esse ano? Quais são as suas metas? Quais são os desejos do seu coração? Quais são as lutas que você tem lutado já há algum tempo? E comece a orar e dizer: Senhor, eu não sei o dia de amanhã, mas eu sei que o Senhor é o dono dos meus dias. Amém? Então comece a orar. Comece a dizer ao Senhor: Senhor, eu entrego isso, eu entrego a minha família, eu entrego o meu emprego. Comece a orar. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Diga ao Senhor. O Senhor é um Deus que está pronto a ouvir. Oh, Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Os nossos
injunções, nós entregamos os desejos mais profundos do nosso coração. E nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, vai nos dando discernimento daquilo que nós estamos vendo, Senhor, não fazer. Vai, Senhor, nos dando confiança de filho, aquele filho que sabe que o Pai faz o melhor por ele. E que descanse, que nós possamos descansar, Senhor. Descanse, Senhor. Nós entregamos e consagramos, ó Pai, o nosso ano a Ti, ó Pai, e declaramos, Senhor, que o Senhor é bom e que não existe outro caminho melhor. E declaramos que tudo está no Teu controle. E que não importa o que aconteça, nós sabemos que o Senhor é soberano. Aleluia. Diga ao Senhor,
Nós vamos agora passar para os dízimos, para as ofertas, mas também para um momento de intercessão. Nós temos visto a mão de Deus a cada dia, né? Nós temos notícia de irmãos que estavam entubados e Deus, através do poder da oração, movendo o coração de muitas pessoas, reverteu o quadro. Então, em todo momento a gente tem visto o cuidado de Deus. Então, eu quero te convidar a estender a sua mão e interceder pelos irmãos, interceder por cada família, por cada pessoa que você conhece que está passando, seja por problema de saúde, seja trabalho, seja o que for, que você possa estender a mão e abençoar os seus irmãos, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, cada um dos pedidos de oração dos nossos irmãos, ó Pai. Tu sabes, Senhor, o que cada um necessita, Tu sabes, Senhor, o que cada um tem que colocar diante de Ti, ó Pai. Nós clamamos a Ti, ó Senhor, que o Senhor venha visitar a causa de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor venha fazer o Teu melhor, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor venha trazer saúde, restauração, cura, libertação. Senhor, que o Senhor traga renovo, Senhor, que o Senhor avive os corações daqueles que têm buscado a Tua face, ó Pai. E que aqueles que estão, de repente, Senhor, com o coração estremecido por qualquer situação, Pai, que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga renovo, que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade para trabalhar no coração de cada um, Pai. Aleluia. Nós também queremos colocar, Senhor, diante de Ti, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, ofertar com alegria na Tua casa, Senhor, abençoando o Teu reino, sabendo que nós somos filhos e que nós trabalhamos juntos, Pai, e que a nossa vida, Senhor, é feita para servir, ó Pai. Então, no nosso coração tem esse desejo, ó Pai, de honrar os nossos irmãos, de honrar aqueles que necessitam, ó Pai, e de ser, Senhor, realmente o exemplo que Cristo deixou aqui na terra, ó Pai, através das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Amém. Os irmãos vão estar passando para a cestinha. Glória a Deus. Então, queridos, é uma alegria muito grande a gente estar participando pela primeira vez desse ano da Santa Ceia do Senhor. E eu estou feliz, inclusive, estou vendo aqui a Carol e o Igor, né, com a Antônia, com a Antônia não, com a Nina. Isso alegra o nosso coração, né?
Irmãos estão lá tão longe, hoje está aqui conosco, glória a Deus, ao vivo. Glória a Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias aí. 1 Coríntios 11. Versículos 23 em diante. O apóstolo Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Como o nosso culto presencial é restrito, tem pouca gente, a maioria está em casa em distanciamento, então você aí na tua casa agora, né, prepare aí o teu pão, o teu cálice, para que ao orarmos aqui também abençoemos o teu cálice, o teu pão aí na tua casa, para você tomar essa ceia, né, em espírito com a igreja. Amém? Vou convidar os pastores presentes para estarem vindo aqui na frente, para juntos nós estarmos ministrando a ceia do Senhor. Pedir para os diáconos também que vão participar da discussão, que venham até aqui. Pendurado na cruz do Calvário, por amor de nós.
E eu peço que o Senhor traga sobre a vida da tua igreja toda sorte de bênçãos espirituais. Aleluia. Que a igreja seja edificada em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos participar juntos do pão. Glória a Deus. Amém? Diz a palavra que após haver encerrado, o Senhor tomou o cálice. Se esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes, comerdes esse pão e beberdes esse cálice, né, vocês estão anunciando que o Senhor Jesus vem. Amém? E ele disse: isso é a nova aliança do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Então, de modo semelhante ao pão, nós entregamos também o cálice, que representa o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário por amor de nós, para perdão dos nossos pecados. Sangue representa, Senhor Deus, a nossa adoção, a nossa aproximação contigo. Pai, nós sabemos que esse sangue quebrou todos os grilhões do nosso passado, todas as maldições que eram, Senhor Deus, sobre nós. Amém. Todos os dominadores e todas as coisas que eram acusações, ó Pai, que foram lançadas sobre a nossa descendência, sobre a nossa vida. Pai, nada, Senhor Deus, pode, Senhor Deus, ultrapassar esse momento. Aleluia. Nós sabemos que aqui o Senhor fez divisão de uma velha criatura para aqueles que agora se assentam à sua mesa e são chamados de filhos de Deus. Aleluia. Ó Pai, então nesse momento que o nosso coração seja revigorado, porque sabemos e conhecemos essas coisas e sabemos que não há nada, Senhor Deus, que impeça que o seu amor, que a luz de Deus, a luz de Cristo venha, Senhor Deus, dissipar todas as trevas. Pai, toda tristeza, toda angústia, toda maldição, Pai.
Nada. Nós sabemos que somos teus, pertencentes a ti, comprados por este sangue. Aleluia. E pertencentes, Senhor Deus, à sua família. Amém. Senhor, que seja renovada e anunciada a tua volta até o fim. Aleluia. Em nome de Jesus, nós participamos agora juntos desse caso. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Zacarias, capítulo 4, versículo 10, diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Vou ler de novo. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Algumas versões da Bíblia trazem esse versículo de uma maneira um pouco diferente. A Almeida Revista e Atualizada diz assim: quem despreza o dia dos humildes começos. Almeida Revista e Corrigida diz assim: quem despreza o dia das coisas pequenas. A Nova Versão Internacional diz assim: quem despreza o dia das pequenas coisas. E a Bíblia King James diz: quem despreza o dia dos pequenos trabalhos. Então a gente pode sintetizar essa frase dizendo que Deus, ou o profeta Zacarias, está dizendo para não desprezarmos o dia dos pequenos começos, o dia em que as coisas começam pequenas. Não podemos desprezar esse dia. Quando as coisas pequenas estão começando, Deus está dizendo: não despreze esse dia. Por quê não despreze esse dia? Por que não? E aí na continuação do versículo ele diz: porque esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Por que eles não deveriam desprezar os pequenos começos, as pequenas coisas, as coisas humildes? Eles não deveriam desprezá-las porque o prumo está na mão de Zorobabel. Amém? Fala para o seu irmão aí do seu lado: o prumo está na mão de Zorobabel. Entendeu? Na mão de quem está o prumo? Zorobabel. Final do ano, começo de 2021, estava assistindo na televisão várias reportagens nos jornais. Os repórteres chegavam nas pessoas na praia, normalmente nos lugares não podia ter aglomeração, mas sempre tinha algumas pessoas na praia, perguntando o que ela estava esperando ali do fim de 2020 e do início de 2021. E a maioria das pessoas que foi entrevistada, elas respondiam que elas estavam ali porque elas acreditavam que estava mudando de ciclo. O ciclo de 2020 tinha acabado e agora o ciclo de 2021 estava começando, e por isso elas estavam esperando coisas melhores. E na verdade você com certeza saiu desejando um feliz ano novo para todo mundo. Você saiu desejando que 2021 seja um ano bom para as pessoas, né? Nós temos esse hábito. Só que na verdade isso não passa de uma grande ilusão.
É uma grande mentira essa ideia do ano novo. Ela é uma ideia construída baseada em crendices. Porque o calendário vai rodar todo ano, o calendário muda, independente de seu ano ser bom ou ser ruim. Não foi o fato de 2020 ter acabado que as coisas ruins acabaram. Porque na verdade a nossa vida ela não é cíclica, ela não tem começo, meio e fim, a nossa vida é contínua. Da hora que você nasce até a hora que você morrer, é uma coisa só, é uma reta que você está vivendo. Vou explicar melhor. Quando você era criança, você estava vivendo a infância e você teve experiências na sua infância, experiências que podem ter sido boas ou ruins, ou os dois tipos de experiência, tanto boas quanto ruins. Não foi assim na sua vida, na sua infância? Quando você passou da infância e entrou na adolescência, o que aconteceu? Todas as experiências que você teve na infância ficaram para trás, não foi? E agora você começou zerado, experiências novas, não é assim? Não, é claro que não. Você trouxe para a adolescência todas as experiências que você viveu na infância, quer sejam elas boas ou ruins, você trouxe elas com você, você carregou com você para a adolescência, porque a nossa vida é contínua. E quando você passou da adolescência para a juventude, as experiências boas e ruins da infância, somadas com as experiências boas e ruins da adolescência, elas entraram na sua juventude. E vai assim para a sua vida adulta, para a sua velhice. As experiências vão vindo junto com a gente, o resultado, as consequências de tudo que a gente foi vivendo para trás, vai vindo junto. Não tem como a gente simplesmente deixar de existirem as coisas ruins. Eu estava vendo um folder que uma pessoa colocou, dizendo assim, você não precisa carregar as coisas do seu passado junto com você. Você pode simplesmente deixá-las para trás e fazer de conta que tudo na sua vida não existe isso. As consequências, os resultados do que você fez no passado vão ser levados junto com você na sua vida. Algumas consequências você pode amenizar, algumas você pode resolver, mas algumas você vai ter que carregar e não vai ter jeito. Não dá para simplesmente esquecer as coisas que eu fiz no passado. Como não tem como a gente deixar para trás, simplesmente deixar para trás, pular 7 ondas e simplesmente 2020 ficou para trás. Agora eu quero só coisas novas em 2021, quero só coisas boas em 2021. Isso é uma ilusão, isso é uma crendice popular, que isso não tem respaldo nenhum, nem na Bíblia nem na ciência. Simplesmente é coisas que as pessoas acreditam e que não tem fundamento nenhum para elas carregarem para a vida delas. A única coisa que existe de fundamento bíblico para você mudar de 2020 para 2021, você quer que alguma coisa que determine se 2021 vai ser melhor que 2020? Então está aqui em Zacarias 4:10. Zacarias 4:10 é o segredo para você entrar em 2021 e poder ter um 2021 diferente de 2021, ou melhor, um 2021 melhor. O segredo está em Zacarias 4:10. O que diz Zacarias 4:10? Não despreze o dia dos pequenos começos, porque o prumo está na mão de Zorobabel. O segredo está nessa frase. Não despreze o dia dos pequenos começos. Prumo está na mão de Zorobabel. É isso que vai determinar se 2021 vai ser um ano melhor para você ou não. Agora, lógico, a gente precisa entender o versículo, então, né? Porque se a gente não entender o versículo, a gente vai sair da igreja sem entender nada. Então vamos entender Zacarias 4:10. O templo de Jerusalém, que o rei Salomão tinha construído, ele tinha agora sido destruído pelos babilônios. O povo da Babilônia invadiu Judá e destruiu o templo. E os judeus que habitavam em Judá nessa época foram levados cativos para a Babilônia. E ficaram 70 anos em cativeiro na Babilônia. 70 anos. No final dos 70 anos, o rei Ciro, rei da Pérsia, fez um decreto onde ele autorizava todos os judeus a retornarem para Jerusalém.
todo mundo podia ir embora do cativeiro, acabou o cativeiro. E no meio desse povo, o líder desse povo judeu que vai voltar para Jerusalém é o príncipe Zorobabel. Ele era da tribo de Judá, descendente do rei Davi, e ele era o príncipe, ele era o herdeiro legítimo do trono de Israel. E Zorobabel volta para Jerusalém com uma quantidade de povo com ele, e ele chega, a cidade de Jerusalém está completamente destruída. Fazia 70 anos que a cidade estava abandonada. Os muros de Jerusalém estavam destruídos, a cidade estava toda no chão, só tinha escombros. Tinha um povo abandonado que morava ali, tipo vamos dizer assim, não seriam mendigos, mas uns judeus muito pobres que ficaram ali e que não conseguiam construir nada, não conseguiam fazer nada. E Zorobabel chega nessa cidade de Jerusalém, nessas condições, e ele toma uma decisão. A decisão dele é: a primeira coisa que a gente vai reconstruir em Jerusalém não vai ser o muro, não vai ser o palácio, não vai ser as casas. A primeira coisa que a gente vai reconstruir vai ser o templo de Deus. Vamos reconstruir o templo. A primeira coisa que ele queria fazer era reconstruir o templo. E Zorobabel começa a trabalhar para reconstruir o templo. E enquanto ele está lá começando a construção do templo, os inimigos de Israel, que eram os samaritanos, que habitavam em volta ali da região de Jerusalém, de Israel, os samaritanos começam a atacar, não com armas, mas atacar de maneira psicológica a Zorobabel. E começam a fazer pressão em cima dele para ele parar a construção do templo. E os judeus que estavam com Zorobabel, eles temem a afronta dos samaritanos e decidem abandonar a construção do templo. E a construção fica abandonada por 16 anos. 16 anos. A construção fica abandonada. E eles voltam a construir suas casas, vão construir o palácio, vão construir as outras coisas, e o templo fica abandonado. E depois desses 16 anos, Deus levanta 2 profetas juntos, 2 amigos profetas, Ageu e Zacarias, e eles começam juntos a profetizar para Zorobabel e para os judeus que estavam vivendo naquela época, que Deus não estava feliz por eles terem abandonado a construção do templo e voltado para construir as suas próprias casas. Deus queria que eles voltassem à construção do templo. E Deus começa a dar palavra de incentivo para Zorobabel, palavra de ânimo, palavra de estímulo para Zorobabel reconstruir o templo, terminar a construção. E nesse momento Zorobabel toma essa palavra no seu coração, essa palavra profética, e ele fala: eu vou terminar o templo. E agora pode vir quem for, nós não vamos mais parar. E nesse meio tempo é que Zacarias fala essa frase aqui que ele falou agora. Zacarias 4:10, ele fala: não desprezes o dia dos pequenos começos. Opa, Zorobabel tomou coragem de reconstruir o templo. Mas será que ele vai conseguir? Será que ele vai ter coragem de ir até o fim? Não despreze o dia dos pequenos começos. Ele está começando. Não despreze esse dia, porque o prumo está na mão de Zorobabel. O prumo está na mão de Zorobabel. Antes de continuar falando sobre Zorobabel, sobre o significado desse versículo, eu queria fazer uma comparação de alguns versículos da Bíblia, que muitas vezes a gente faz confusão na nossa cabeça. A gente faz confusão, não entende direito e faz uma confusão na nossa cabeça. A mesma Bíblia que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará, é a mesma Bíblia que diz que no suor do teu rosto comerás o teu pão. A mesma Bíblia que diz que Deus dá aos seus enquanto dormem,
É a mesma Bíblia que diz que o preguiçoso, de tanto cruzar os braços, vê a sua herdade sendo destruída. E a mesma Bíblia que diz que Deus dá comida para os passarinhos e para os leõezinhos, é a mesma Bíblia que diz que quem não quiser trabalhar não tem direito nem de comer. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir fé em Deus, confiança em Deus, com não fazer nada, porque Deus vai fazer tudo. A gente não pode confundir fé em Deus com preguiça. Já que Deus vai fazer, eu vou ficar esperando. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer essa confusão, porque é exatamente disso que Deus está falando em Zacarias 4:10. O prumo está nas mãos de quem? De quem? O prumo está nas mãos de Deus. O prumo está nas mãos de Deus, está escrito aqui no que a gente leu. É nas mãos de Deus que está o prumo. Só que é um prumo. Isso aqui é um prumo. Esse prumo aqui, eu comprei ele, é meu, paguei com meu dinheiro. A extra é você que vai ter que trabalhar dobrado, é você que vai ter que fazer, porque o prumo está na sua mão. Diz para o irmão que está do seu lado: o prumo está na sua mão. Fala para outra pessoa aí, atrás, sei lá, o prumo está na sua mão. É isso que Deus está dizendo aqui nesse texto, que Deus estava depositando nas mãos de Zorobabel a responsabilidade e a confiança de que Zorobabel iria trabalhar o tanto que fosse necessário para reconstruir o templo. E é isso que Deus está dizendo para nós hoje. Você quer um 2021 melhor? Você quer um 2021 melhor do que foi 2020? Eu vou dizer para você, o ano de 2020, desculpa, eu sei que foi uma situação muito difícil para todos em geral, mas para mim pessoalmente, individualmente, 2020 foi muito bom na minha carreira profissional. Foi um ano muito bom para mim. Então eu quero um 2021 melhor ainda. O que eu tenho que fazer? Tem que pegar o prumo. Tem que pegar o prumo e botar o prumo para funcionar. Tem que botar o prumo para trabalhar. Tem que botar o prumo para cumprir o papel dele, a função dele. Ou seja, quem vai ter que trabalhar para um 2021 melhor é você. É isso que Deus está dizendo através de Zacarias 4:10. 2 propósitos para 2021. 2 coisas que nós precisamos fazer em 2021. Primeira, nós precisamos confiar em Deus. Porque apesar de sermos nós quem vai ter que trabalhar, quem vai ter que se dedicar, é Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo Senhor, Ele continua sendo absoluto sobre todos nós. E Ele ainda pode transformar a maldição em bênção, Ele pode fazer milagres, Ele pode fazer tudo isso por nós ainda, Ele continua podendo fazer. Então mesmo que eu me mate de trabalhar, não significa que eu parei de confiar em Deus. Mesmo que eu me dedique ao extremo, não significa que eu parei de depender de Deus. Depender de Deus é uma coisa, depender de si mesmo é outra. E não estou dizendo aqui de maneira nenhuma que você precisa depender de você mesmo, que você precisa confiar em si mesmo. Você não pode confiar no seu próprio braço, como a Bíblia diz. Você tem que confiar em Deus. E confiando em Deus, você se mata de trabalhar para alcançar os seus objetivos. Essa é a ideia. Fé
é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Em primeiro lugar, a fé, ela é importante porque ela nos dá alvo, nos dá propósito, ela nos mostra para onde devemos prosseguir. A fé é extremamente importante para isso, para a gente saber que caminho a gente deve seguir. E a Bíblia nos apresenta alvos espirituais e alvos terrenos, e tanto os espirituais quanto os terrenos devem ser envolvidos pela fé. Filipenses 3, pode abrir na sua Bíblia? Filipenses 3, versículo 13 e 14. Ele nos mostra um alvo espiritual. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o seu alvo espiritual aqui. Que alvo você tem que ter na sua vida espiritual? É esse aqui, esse prêmio. O prêmio que está reservado para quem vencer a corrida. Porque só ganha o prêmio quem ganha a corrida. Quem fica em último lugar não ganha o prêmio. Só ganha o prêmio os primeiros. Então você tem que correr como se você tivesse que chegar em primeiro lugar na sua vida espiritual. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Fala sobre os nossos alvos terrenos. Como que nós vamos tratar os nossos alvos terrenos? Diz: do homem são as preparações do coração, os planejamentos, os planos, os sonhos são do homem, mas do Senhor a resposta da boca. Então, mesmo que você faça dezenas de planos, mesmo que você tenha projetos, mesmo que você faça planejamentos, tudo isso tem que ser apresentado para o Senhor, porque é dele que vem a resposta. Então, confiar em Deus e trabalhar são duas coisas que nós temos que fazer juntos, ao mesmo tempo. Não é uma ou outra, as duas juntas. A fé, ela nos dá segurança, ela nos dá firmeza, ela nos dá estabilidade, para a gente poder correr atrás das coisas que a gente precisa fazer. Salmo 25, 2. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, inseguro, assustado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Deus nos dá segurança, mesmo que haja inimigos, igual havia inimigos em volta de Zorobabel. Na nossa vida vão haver inimigos, vão haver problemas, vão haver dificuldades, vão haver pessoas que vão se levantar contra nós. E ele está dizendo aqui, a fé é o que nos dá segurança, é o que nos dá firmeza para suportar essas dificuldades, essas situações. A fé, ela nos dá proteção, fortalecimento. Salmo 36, 7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se alegram, se abrigam à sombra das tuas asas. Você tem que se abrigar às asas de Deus, à sombra das asas de Deus, enquanto você faz o seu corre, como Zorobabel estava fazendo o dele, de construir o templo. Você está construindo na sua vida, está construindo na sua carreira profissional, está construindo no seu casamento, está construindo na igreja, você está trabalhando, você está construindo. E enquanto você trabalha, enquanto você constrói, você fica abrigado debaixo da proteção de Deus. E por último, a fé nos dá ousadia, a fé nos dá coragem.
A fé nos dá determinação. Vamos ver lá na história de Davi e Golias, 1 Samuel capítulo 17, o que Davi falou para Golias quando foi enfrentar o gigante. 1 Samuel 17, versículo 45 ao 47. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele nos entregará na nossa mão. É interessante que se Davi tivesse toda essa coragem, toda essa fé, toda essa ousadia, mas ele não tivesse corrido com a funda para jogar na cabeça do gigante aquela pedra, a história poderia ter sido outra, o final da história poderia ter sido diferente. Mas ele acreditava, e ele correu, ele foi o trabalho dele, foi o esforço de Davi, foi o sacrifício de Davi, foi essa parte dele que ele teve que fazer, e Deus fez a parte dele. Para encerrar a pregação, o segundo ponto, o segundo propósito que a gente precisa ter para 2021. Se você quer ter um ano de 2021 diferente do que foi 2020, lógico, tem coisas que não estão no nosso controle. A gente não vai acabar com o coronavírus, a gente não vai fazer o coronavírus desaparecer. Eu estou dizendo de coisas que estão ao nosso alcance, de coisas que estão no nosso controle. Você não vai afetar lá quem vai ser eleito lá em Brasília, mas você vai agir na sua vida. Então, se você quer um ano de 2021 diferente na sua vida, naquilo que está ao seu alcance fazer, naquilo que você pode fazer, você precisa decidir uma coisa. Pensa comigo. Você fez várias coisas em 2020 e teve um resultado, teve um determinado resultado. Se você começar 2021 e fazer tudo do mesmo jeito que você fez em 2020, que resultado que você vai ter? Igual. Porque quando você faz as coisas do mesmo jeito, você vai ter resultados iguais, você vai ter resultados semelhantes. Então o que você precisa fazer para 2021 ser diferente é fazer as coisas de um jeito diferente. Fazer na sua vida as coisas de um jeito diferente. Renovar. Você precisa renovar na sua vida, trazer renovação na sua vida. O que significa renovação? Dar para as coisas que já existem uma aparência nova. Nós renovamos aqui a pintura da igreja recentemente, no final do ano passado, para dar uma cara nova. Então, se você quer dar uma cara nova na sua vida, você precisa fazer as coisas de maneira diferente do que você fez em 2020. Senão, vai continuar tudo igual, o mesmo resultado. Isso, claro. Então, o que você precisa fazer de diferente? Eu não sei o que você precisa fazer de diferente. É você que vai ter que pensar. O que você pode fazer de diferente na sua vida espiritual? Para a sua vida espiritual ser diferente em 2021, o que você precisa fazer que você não fez em 2020? Ou diferente do que você fez em 2020? Não vou ficar dando dica, dando sugestão. Eu quero que você pense na sua cabeça. Você pense na sua casa, na sua semana, no seu mês.
O que você pode fazer de diferente para a sua vida espiritual ser diferente em 2021? Eu ia ficar fazendo um monte de piadinha, mas não vou fazer piadinha. E no seu trabalho, no seu emprego, o que você precisa fazer na sua profissão esse ano de 2021 de diferente, para ter resultados diferentes do que você teve em 2020? O que você precisa fazer? Eu não vou ficar dando dica, eu quero que você pense. E no seu casamento, o que você precisa fazer de diferente no seu casamento para ter um resultado diferente de 2020? E na igreja, no seu ministério na igreja, no seu cargo na igreja, o que você precisa fazer esse ano para ter um resultado diferente do que teve em 2020? Diferente, eu digo para melhor, né? Em todos esses exemplos aqui é para melhor. O que você pode fazer? Então você precisa pensar isso. Para evangelizar pessoas, seus colegas, seus parentes, o que você precisa fazer de diferente esse ano para conseguir ganhar alguma vida para Jesus que você não ganhou em 2020? O que você precisa fazer de diferente? Então é isso que é a lição de casa, meu irmão. É a lição de casa, para você ficar lembrando dessa pregação a semana inteira, ficar remoendo na sua cabeça. O que eu preciso fazer de diferente para conseguir um resultado diferente em todas as áreas da minha vida, um resultado melhor em todas as áreas da minha vida? O que eu vou fazer em 2021? Amém? Para encerrar, Zacarias 4:10, o que diz? Duas frases principais: não despreze os pequenos começos. Você vai ter coisas que você vai pensar: vou começar a fazer tal coisa para ter uma vida diferente na minha vida espiritual. Mas parece ser tão pequenininho, é tão pouco. Eu queria ser igual fulano, eu queria ser igual... Irmão, vou te dizer com certeza, você pode ultrapassar fulano, você pode ser melhor do que fulano. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. O que eu vou fazer na minha vida financeira para melhorar ela? Não despreze os pequenos começos. Mas é tão pouquinho dinheiro que eu vou conseguir guardar. Não despreze os pequenos começos. E assim vai no seu trabalho, na igreja, no seu cargo na igreja. Não despreze os pequenos começos. Por quê? Porque o prumo está na mão de Zorobabel. O prumo está na sua mão. Amém. É na sua mão que está o prumo. É você que vai ter que fazer. E Deus vai te honrar, e Deus vai te capacitar, e Deus vai te abençoar. Mas se você falar: não, eu não quero fazer nada, Deus também não vai fazer nada por você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a tua igreja, Pai, que essa palavra que foi semeada, que foi plantada no coração dessa igreja, dê o fruto para o qual ela foi enviada, o fruto que glorifique o seu nome, Deus, o fruto que alcance as vidas de outras pessoas pelo poder do Evangelho. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, que o Senhor dê sabedoria para cada um, para pegar esta palavra e transformar ela em vida no seu coração e alcançar grandes resultados para glorificar o seu nome. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor do nosso Deus, do nosso Pai, aquele que cuida, aquele que nos ama, que a graça, a salvação que vem através do Senhor Jesus e que nos leva a se tornar filhos de Deus, e a comunhão e a consolação e a paz que o Espírito Santo nos dá, seja sobre cada um de nós, não somente hoje, não somente aqui, mas em todos os lugares. Aleluia. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus, boa semana.